Eu estou estudando João 19 e eu estou no capítulo 37, onde diz o seguinte: E outra vez diz a Escritura: verão aquele que transpassaram. Aqui está se referindo, após a crucificação de Jesus, um soldado cravou uma lança no lado de Jesus. E aqui então o versículo diz, né, após isso ele diz: E outra vez diz a Escritura: verão aquele que transpassaram. E o Espírito Santo me fez lembrar algo que eu já tinha estudado, que está em Lucas 2, que foi quando Maria, depois do nascimento de Jesus, no 8º dia, ela foi levar Jesus ao templo para ser apresentado, para ser circuncidado, porque é uma tradição judaica, né? Era uma tradição judaica. E nesse templo chegou um homem, Simeão, o nome dele, e ele começou a profetizar várias coisas sobre Jesus, e ele profetizou algo sobre Maria. E ele disse o seguinte: olha só que legal. Que legal eu digo no sentido de que é empolgante, né? Descobrir. Lucas 2,35. E uma espada transpassará também a tua própria alma. Então aqui Simeão estava profetizando algo sobre a vida de Maria, porque sendo Jesus seu filho e sendo ele crucificado e essa lança enfiada no lado de Jesus, ele fez relação com essa espada transpassando a alma de Maria. E aqui também já comecei a relacionar essa dor física com dor emocional. Com certeza Jesus foi a pessoa que mais sofreu fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Foi a pessoa que mais sofreu, sem isso não há discussão. Mas imaginem a dor de Maria, eu fiquei pensando sobre isso. Imagina a dor dessa mãe, apesar de saber que o filho dela vinha de Deus, né, que ela passaria por algo difícil, porque já havia sido profetizado algo. Apesar disso, apesar de estar esperando, imaginem a dor dessa mãe em ver o filho sendo traído, sendo crucificado injustamente, até para as nossas leis humanas, né? Imaginem ela vendo essa situação e ao terceiro dia vendo Jesus ressuscitar, sabendo que ele volta dos mortos, que ele ressuscitou e que agora também voltava a estar com seus discípulos. Imagina, eu fico empolgada de falar nisso, porque eu fico me colocando no lugar, ainda que não tenha como, que felicidade dessa mãe em ver um filho, em ver Jesus de novo, depois de ter sido ferida na sua alma, né? Depois de ter uma espada transpassado a vida dela. E aí, Deus, o Espírito Santo me levou assim nesse entendimento sobre uma dor emocional e sobre uma dor física. E o quão é importante também a gente ter consciência da nossa dor para superar. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu fui ter o meu filho, quando eu entrei em processo de parto, apesar da gente saber que aquela dor física ela é necessária, né, para que eu possa ter o meu filho no colo, né? As mulheres sabem, né, aquelas que passaram por isso, ela é a maior dor provavelmente que a gente já passou fisicamente. E naquele momento, né, do parto, eu pensava, eu já passei por coisa mais difícil na vida. Aqui tá doendo, sim, tá doendo muito, mas eu já passei por coisa mais difícil na vida. Eu já, né, passei pelo falecimento do meu pai. Então, isso foi muito dolorido. E apesar de uma dor ser dor emocional, né, a dor do falecimento do meu pai, e eu estar naquele momento de dor física, mas por uma coisa boa, entende o que eu quero dizer? Que é bom a gente usar uma dor que a gente já tenha sentido antes, apesar dela ser por um bom motivo ou não necessariamente,
para que a gente esteja convicto de que a gente consegue superar aquilo, ainda mais com Cristo, né? Então, na palavra diz o seguinte também, 2 Coríntios 1:5 diz: assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transbordará a nossa consolação. Então, assim como Maria, que foi consolada por ver o filho ressuscitado, né? Por saber que ele já estava no meio dos seus discípulos de novo, essa consolação, ela vem. O Senhor nos consola, Ele está conosco e é importante que nós estejamos atentos às nossas dores emocionais, às nossas dores físicas, mas que a gente tenha clareza de que Deus está conosco, Jesus está conosco todo o tempo, e que Ele não nos desampara, Ele está sempre acolhendo a nossa dor, Ele está sempre acolhendo o nosso momento e, como diz na palavra, né, Ele nos consola. Então, que em nome de Jesus, toda dor que tu estiver passando, seja ela emocional, seja ela física, seja as duas ao mesmo tempo, que em nome de Jesus você seja curado, seja aliviado desse fardo, né? Porque também na palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Glória a Deus por isso, né? É muito bom estar com Cristo. Amém?